Então, bom dia a todos. Eu sou Antônio Ramos Batalhotti, eu sou coordenador do Polo Sul da Sabesp, Associação dos Engenheiros da Sabesp para a região metropolitana de São Paulo. Começamos hoje mais um encontro Sabesp online, com o nosso momento de tecnologia com a indústria Flow Solution e a Toraqua Technologies. Nossos encontros abordam temas de saneamento, do meio ambiente e da inovação, conectando o saneamento e seus profissionais à sociedade. Esta é uma das iniciativas da Sabesp, dando continuidade às atividades nesse momento de enfrentamento à pandemia. Antes de começarmos nossa palestra, um recado importante aos profissionais aposentados. Você sabia que, continuando associado da Sabesp, além de todos os benefícios já conhecidos, você também poderá ser remunerado por serviços prestados à comunidade, por meio de processos socioambientais, consultorias ou cursos e treinamentos no âmbito do saneamento ambiental? Para saber mais, escreva para aesabesp@aesabesp.org.br. Agora, retomando o nosso momento de tecnologia, hoje temos aqui André Visioli Gomes, gerente da Toraqua Technologies. André falará sobre bombeamento direto em linha de esgoto, Bombadip, Overwatch, fabricante industrial da Flow Solution. Bom dia, André. Obrigado por estar conosco. Vamos conhecer um pouco o nosso palestrante? André Visioli é engenheiro ambiental e pós-graduado em processos petroquímicos, químicos e farmacêuticos pela Faculdade Oswaldo Cruz. Também é pós-graduado em controle e automação de processos industriais pelo Senai. Tem vasta experiência em consultoria ambiental e de saneamento. Atuou no Brasil como engenheiro e gerente de contrato em diferentes projetos das mais importantes companhias de óleo, de gás e saneamento do país. Na Inglaterra, trabalhou no desenvolvimento de novos players para aplicação de soluções no mercado de saneamento brasileiro. Lembramos a todos que esse encontro de tecnologia está sendo gravado em vídeo e ficará disponível no site da Sabesp para quem quiser assistir de novo ou compartilhar. Você que está nos assistindo poderá fazer perguntas pelo chat, que está disponível no final desse vídeo. A engenheira Carmen da Toraqua estará fazendo as anotações e no final da apresentação o nosso convidado responderá as questões. Obrigado, engenheiro André. Olá, obrigado. Primeiro, um bom dia a todos. Obrigado, Battagliotti. Bom, como já foi apresentado, meu nome é André, né? Sou gerente aqui da Toraqua. Inicialmente, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos novamente, né? Fazer um agradecimento especial aí pela Sabesp, para quem está no bastidor, que acaba fazendo um trabalho fantástico, o Paulo, o Israel, a Kátia também. Em você, Battagliotti, em especial, por ter concedido seu tempo aí para fazer essa mediação, e também, novamente, a Viviane Borges, a presidente da Sabesp, que vem norteando aí nesse momento difícil para levar informação técnica para as pessoas aí que estão em casa e trabalhando, né, nos escritórios. Bom, antes de começar, eu gostaria de apresentação, eu vou passar um vídeo institucional nosso, que a gente está utilizando aqui no Brasil. É um vídeo institucional nosso com um recado do nosso presidente da indústria Flow Solution, né? Ele gravou um vídeo e eu acho que seria importante inicialmente passar ele para que a gente comece a apresentação. Então, é um vídeo bem rápido, tá? Mostrando aí a capacidade nossa de produção. Algo rápido, 3 minutos, acho que vale a pena a gente conhecer. Hi, my name is John Wilson. I'm the president of Industrial Flow Solutions. For more than 30 years, BJM and Stangor have been trusted partners in providing customized pump and control solutions.
As part of Industrial Flow Solutions, we are bringing together the legacies of both BJM and Stancor to build upon that capability of solving problems while providing a highly responsive, high-touch organization supported by unparalleled levels of both product and technical support to continue to solve all of our customers' most demanding and challenging pumping applications. From patented technology that includes unique shredding capabilities to exceptionally high temperature resistance, Industrial Flow Solutions specializes in pumps for harsh, rugged, and challenging operating environments. Our portfolio includes specialty submersible pumps, spill prevention, control, and countermeasure solutions, direct in-line pumping systems, and customized controls. With thousands of applications in use, these products are trusted to serve industries including industrial and municipal wastewater, food and beverage and processing facilities, commercial buildings including healthcare and medical facilities, as well as construction and mining sites. We continue to expand our presence into Latin America, specifically Brazil, by bringing our problem-solving skill sets and combining that with highly respected local organizations to be able to supply the product and capabilities our customers in Brazil have come to expect. Headquartered in New Haven, Connecticut, our 65,000 square foot facility comprises operations, customer service, production and testing, engineering, and research and development labs. Now under one roof, we are best equipped to expand as necessary to meet the demanding needs of the market. As a world-class pump solutions business, we are focused on providing innovative and cost-effective solutions that keep your industrial, municipal, and dewatering operations running efficiently, providing a highly responsive customer service experience from initial inquiry through product delivery to post-installation support, and being your trusted partner, providing application knowledge and product solution expertise. In closing, you can rely on Industrial Flow Solutions to provide the quality product that you can trust while also being supported by a highly responsive, highly adaptable, and highly flexible organization backed up by extensive availability in product and technical resources to solve every one of your demanding applications and allow you to get the job done. Ótimo, gente. Agora eu vou compartilhar com vocês já a apresentação. Que a gente comece a introduzir o assunto. Então, esse vídeo que a gente acabou passando agora da Industrial Flow Solutions, ele tem mais um conceito de mostrar a estrutura, né? E o interesse também pelo Brasil. E eu vou contar agora um pouco da história também, tanto da Toraqua quanto da Industrial Flow Solutions e nossas aplicações. Bom, a Toraqua, ela já nasceu com o espírito de quebrar paradigmas, né? Esse é o dia a dia, a gente só trabalha com equipamentos que nós inserimos no mercado, né? Esse é um desafio nosso, em trazer tecnologia, pessoalmente meu, né? Em trazer tecnologia que ainda não foi utilizada no país, então significa que nós não temos medo do novo, né? A nossa ideia é compartilhar isso com os nossos clientes e é dessa forma que nos faz ser melhor a cada dia. A gente consegue entender aí as necessidades dos clientes e coloca esses equipamentos em conjunto. Então, geralmente, o nosso relacionamento com os nossos clientes é de muito engajamento, porque trabalhar com o novo é um engajamento contínuo nosso e dos nossos clientes, né? É um ganha-ganha para ambos os lados, para introduzir as nossas tecnologias. Vale a pena, posteriormente, entrar no nosso site, conhecer um pouco mais do nosso portfólio. Como eu já ressaltei, é uma linha totalmente nova, de inserção com muito resultado. Onde a gente entra, a gente consegue mostrar resultado. Bom, um pouco sobre a história. Eu gosto de colocar a era Side Industry, para que todo mundo possa entender o que houve aí em 2019, né? Então, o DIP, ele tem uma história aí bem curiosa. Em 2001, a Veolia acabou desafiando o Stefan, que é o francês, desenvolvedor da bomba, em fazer uma bomba que pudesse fazer um bypass numa estação elevatória de esgoto para dar uma manutenção.
E ele lá, rudimentalmente, em 2001, fez uma bomba dessa, colocou num poço. E aí a Veolia questionou, bom, essa bomba não precisa mais de operador? Essa bomba, não vou precisar mais de um caminhão aqui para recuperar esse poço? E ele respondeu, não, a gente agora vai passar a bombear direto, o esgoto direto. E aí passou-se um ano, ele patenteou, então ele viu que tinha um mercado para ele, patenteou a marca e abriu a fábrica na França, né? Em 2003, ele já passou a comercializar essa bomba com o nome de Jeep, e depois de 10 anos, ele acabou entregando 1.000 unidades, né? Foram 1.000 unidades em 10 anos. Em 2017, eu pessoalmente, em uma feira na Europa, pude conhecer, num período que eu fiquei lá, pude conhecer o próprio Stefan, que é o fundador, e conheci a Side Industry, e fiz um trabalho junto com ele para trazer esse equipamento para o Brasil. Em 2018, a gente instala o primeiro Jeep, né, no Brasil, na Sabesp Metropolitana, Eletromecânica Sul, né, engenheiro Kleber Santos, engenheiro Marco Antônio. Eu costumo dizer que eles foram pioneiros, né, não tiveram medo do novo, e por sorte e muito profissionalismo nosso, por sorte deles em ter acreditado na gente, e por muito profissionalismo da Side e competência nesses 20 anos produzindo a bomba, ela é um sucesso dentro da operação deles, né? E aí, posteriormente, também, embaixadores do novo, como eu gosto de reconhecer essas pessoas, na Sanepar, em Ponta Grossa, o Áureo e a engenheira Diane também fez o mesmo papel por lá, eles instalaram a primeira bomba, e o engenheiro Tiago, na Sanesul, faz também a aquisição de um conjunto e passa a operar uma primeira bomba na Sanesul. Nesse mesmo ano, depois da experiência que a Sabesp teve com esse primeiro equipamento, ela faz a aquisição de mais 4 unidades, né? E aí, a partir daí, a gente começa a fazer uma série de orçamentos e os desafios começam a crescer um pouco mais. E em 2019, nós temos uma notícia, né, na verdade excelente, que houve uma transição comercial por parte da Side para dar mais estrutura aqui para o Brasil e para a América Latina. Então, a indústria Flow Solutions, ela passa a ser a detentora da tecnologia da Side Industry para o Jeep. Produção passa a ser americana. A IFS é o fabricante oficial do Jeep e o distribuidor nas Américas do Norte e Sul. A Toraqua Technologies é o distribuidor master no Brasil. Então, essa transição ela veio para dar um suporte maior para a América do Sul no fornecimento. Ou seja, é a mesma bomba produzida pelos franceses, com 20 anos de know-how, muito conhecimento, em conjunto com 30 anos, 35 anos da indústria Flow Solution, para o fornecimento desses conjuntos agora no Brasil, né? Bom, em 2020, os desafios mudaram. Embora o John Wilson acabou não comentando, a indústria Flow Solution é uma empresa, tem um private equity por trás da indústria Flow Solution de 2,5 bi de reais, né? Eles investem em 9 empresas, então o desafio passou a ser um pouco maior, as escalas são maiores, e para a gente aqui no Brasil também. Fornecimento passou agora nesse ano, a gente passa a fornecer para vários segmentos industriais também essas bombas. As alturas manométricas e vazões passam a aumentar, né? No último ano a gente forneceu essas bombas são todas importadas, todas as bombas que rodam no Brasil hoje eram produzidas pela Side, indústria francesa, e passam a ser produzidas agora pela indústria Flow Solution. Então, as vazões aumentam, os desafios passam a ser maiores, milhões de reais em cotação e fornecimento. Bom, aqui são alguns exemplos, tá? Em relação a alguns fornecimentos que vamos realizar dentro deste ano ainda, provavelmente, ou provavelmente no início do próximo ano. Esses são licitações já realizadas pela Sabesp. São conjuntos grandes, conjuntos de 200 litros por segundo, com potências maiores, de 160. Aqui é um exemplo, tá? Uma bomba de 18, mas
A gente tem esses conjuntos a 40 NCA, são bombas grandes. Aqui estamos fazendo uma comparação. O personagem da foto é o fundador, né? É o inventor da bomba. Essa bomba a gente tem ela instalada há 15 anos já, é uma bomba grande. Aqui é uma bomba, uma vista superior, de uma bomba um pouco maior também. Não dá para acreditar, né? Mas isso é uma elevatória de esgoto. É incrível, né? Então, o que a gente está querendo mostrar aqui, nesse caso, a gente chama de DIP, tripode, né? Que você tem uma entrada única aqui. Então, aqui está entrando o esgoto. E, nesse caso, você tem 3 volutas, né? Que você pode operacionalizar, pode operar uma só, ou 2 em paralelo, ou até 3, se necessário. Aqui é um barrilete, para que você faça a junção de todos os conjuntos, uma saída, um medidor de vazão que não é necessário respeitar trecho reto. Então, você tem toda a estrutura de uma elevatória em um único local. Essa elevatória aqui é uma elevatória de 200 litros por segundo, tá? Esse elevatório está bem provável que a gente faça uma instalação de uma elevatória dessa ainda esse ano no Brasil. Bom, em relação à nossa linha, eu vou falar um pouco sobre o DIP. O DIP é uma elevatória de esgoto direto em linha. Vou falar também sobre o DOMODIP, é uma elevatória menor, custo menor também, para soleiras negativas, pequenas ligações, com uma manutenção muito simplificada. O DIP Booster é para redes onde você já não tem mais declividade, o tubo já está inadequado, as vazões aumentaram e você está tendo problema, por exemplo, de extravasão na rede. E o Sidinox é um conjunto entre o DIP e um tanque 100% inox. Então, a gente pode entregar a solução completa para os clientes. Bom, por que o DIP, né? Porque sem o poço úmido, na verdade, o grande vilão de uma elevatória é o poço. O poço, ele gera H2S, ele tem presença de areia, acúmulo de resíduos. Então, a presença do poço úmido, ela está dificultando cada vez mais as manutenções. Então, hoje é praticamente impossível entrar dentro de uma elevatória, a gente sabe da dificuldade que é, e com esse cenário, a bomba passa a se viabilizar não somente pela praticidade de fazer o bombeamento em linha, mas também no critério de ter segurança, né? A gente sabe que é um movimento, a gente tem 20 anos na frente dos nossos concorrentes, né? Mas a gente sabe que é um movimento mundial em relação a passar a bombear o esgoto direto em linha. Já há algumas tentativas por outras empresas, numa forma de tentar minimizar isso pela dificuldade de se entrar na elevatória e fazer uma manutenção. Então, o ambiente se torna muito mais seguro, sem exposição a H2S, sem acúmulo de efluente, né? E sem ambiente confinado, né? Ou seja, não há mais presença de esgoto quando você vai fazer uma manutenção ou entrar em um poço de uma elevatória. Bom, essas fotos não são do Brasil, mas a gente pode usar ela como exemplo, né? Ou seja, o problema é mundial, né? Então, o que eu quero mostrar aí, que geralmente um problema com odor, aí você tem que usar um equipamento para combater esse odor, em virtude do poço, novamente, né? A presença de H2S. O DIP, sua primeira aplicação foi em virtude de corrosão dos poços, né? De recuperação dos poços. Fez a bomba para fazer um bypass para que a companhia pudesse fazer uma nova remodelação desse poço. E o que eu estou mostrando nessa foto do meu lado direito é exatamente isso, você perder o concreto aí após alguns anos em virtude do H2S, mesmo aqui embaixo, mesmo numa tentativa de se colocar uma bomba sem um poço úmido, você coloca um poço e trabalha com a bomba num poço seco, você passa a ter problema também, o H2S está no ambiente, então ele vai corroer a bomba, ele vai corroer o painel elétrico, que a gente já conhece na foto do meio central inferior, que é uma estação elevatória de esgoto convencional, e o que todo mundo conhece também, limpeza, né? O custo das elevatórias estão muito vinculados, ao contrário aí, do que a gente trabalha em água,
está muito vinculado com operação e manutenção das elevatórias de esgoto. Então, seu principal custo é manutenção e operação. Às vezes, não há uma autonomia, ali um controle para se saber qual é esse custo, mas tem um número chavão no mercado e 70% do seu custo com esgoto é manutenção e operação e 30% é energia, né? Totalmente diferente da condição para a água. Então, um ambiente sem odor, já é possível imaginar, sem corrosão, sem poluição, sem limpeza de gradeamento, menor tempo de detenção e limpezas frequentes. A gente consegue reduzir drasticamente a questão operacional das elevatórias, que é onde está o maior custo. Além disso, gente, voltando à questão da segurança, as pessoas correm risco de vida numa elevatória, né? Nós temos casos, eu estive há pouco tempo, mas tenho certeza que aqui no Brasil a gente deve ter exemplos muito parecidos. Estive há pouco tempo nos Estados Unidos e lá na nossa conferência houve um exemplo de uma pessoa cair dentro de um poço, né, da elevatória. Era pai e filho fazendo uma manutenção de uma elevatória, o filho caiu, o pai entrou para salvar o filho e acabou os dois falecendo. Uma pena. Não é só a questão operacional, tem a questão de saúde, de segurança. Então, a gente acredita que haverá uma mudança nesse conceito e nós temos já 20 anos aí de experiência com esses conjuntos, né? E sabemos o potencial em relação a essa parte de segurança das elevatórias e também licenciamento ambiental. Então, a gente tem uma história aí com esgoto. Eu particularmente adoro, leio muita coisa na França e na Inglaterra. Eu sou apaixonado pela história, o início, né, do saneamento. Então, a gente começou lá inicialmente com carroça, quando não se jogava pela janela, né? Começou a fazer algo com carroça. Aí, em 1920, algumas máquinas a vapor, passou a bombear esgoto. Em 1930, a gente começou a trabalhar com bombas de eixo vertical. Tem alguns casos ainda no Brasil, aqui a gente conversa com o cliente, eles reconhecem essa bomba. Eu particularmente nunca vi esse conjunto, mas alguns clientes reconhecem esse tipo de bomba. Aí tentamos também, a partir de 1950, bombear com poço seco, né? Ter o poço úmido e as bombas fora, no poço seco. Continuamos com a mesma, na verdade, tecnologia, ainda mantendo o poço. Continuamos aqui de uma outra forma, mas agora uma bomba autoescorvante, tentar bombear em poço seco, mas mantendo o poço úmido, que, como eu costumo brincar, é o grande vilão das elevatórias, né? Você ter ele presente no ambiente, é ele que gera o H2S, que vai acabar fazendo a corrosão, gerando odor, criando uma série de problemas, não só no equipamento, como no ambiente. E, por sorte, em 1960, e ainda hoje, né, alguém colocou um motor elétrico numa bomba e fez submersível, que é uma ideia fantástica, né? Ela funciona até hoje muito bem, desde 1960, até hoje se utiliza as bombas submersíveis com muita segurança. Os fabricantes, há uma série de fabricantes, os fabricantes são excelentes, né? Quando não são suecos, são alemães. A gente tem uma gama muito grande de fabricação, inclusive a própria indústria Flow Solution é um dos fabricantes de bombas submersíveis. A gente atua num mercado de mineração mais forte, são bombas para ambientes muito agressivos, não que o saneamento não seja, mas a gente trabalha com bombas em alta temperatura, ainda mais agressivo ainda que o saneamento. Bom, mas por que houve a alteração, né? Por que as bombas submersíveis passaram a nos criar problemas? Porque elas são excelentes, mas, no entanto, o que mudou foi o esgoto, né? O esgoto de 1960 não é mais o mesmo esgoto que a gente recebe hoje. Hoje nós recebemos uma série de produtos dentro do esgoto, de peças, né? Fralda, panos, Perflex, coisas que não existiam. Então ficou mais desafiador para essas bombas e daí surge a necessidade de inovação, porque os custos operacionais para manter esses equipamentos se tornaram muito grandes, né? E parte uma solução que possa
reduzir a parte operacional dos custos operacionais. É uma breve comparação, essa foto já resume muito bem, dá para ver o ambiente aqui do meu lado direito, é um ambiente totalmente limpo, né, para se trabalhar. E fazendo uma comparação assim breve, nós eliminamos os gases, os odores, aglomeramento de areia, né, não tem graxas e óleos também, porque não tem mais acúmulo, né, sem corrosão dos equipamentos, todas as peças da elevatória são em aço inox, né, sem erosão das estruturas, porque agora não tenho mais presença de H2S, sem flutuadores, que é aquilo que fica, aquela presença de flutuadores nas estações, que vai gerar um problema, uma garrafa ou algo nesse sentido, também não há presença, garante segurança, acesso e redução na operação. Então, essa foto eu estou querendo mostrar aqui uma operação convencional e uma operação com o DIP, né? Ou seja, nós conseguimos trabalhar de uma forma muito minimalística, a gente consegue reduzir muito os espaços das elevatórias. Assim, o Brasil praticamente, os grandes centros estão todos urbanizados, então em locais onde não há espaço mais para instalar, o equipamento se viabiliza muito facilmente. Além disso, nós não precisamos, nós ganhamos na hora de aprofundar o poço, né? Vamos imaginar que numa elevatória convencional você teria um ΔH aqui maior, você tem uma necessidade de NPSH. No nosso caso, não exige. Nós conseguimos bombear direto em gravidade, então eu consigo reduzir, eu vou pegar direto na entrada da tubulação de chegada da elevatória e eu reduzo também a minha estrutura civil. Além de operacionalmente, a gente consegue reduzir CAPEX também. Bom, aqui é um vídeo que pode exemplificar para vocês mais ainda uma comparação. Esse vídeo é de uma estação em Portugal, tá? Um retrofit, tira 2 bombas submersíveis e na mesma estação elevatória nós instalamos um conjunto nosso, uma bomba até que considerável, são 300 metros cúbicos hora, 40 MCA. As condições muito similares às condições do Brasil. Não tinha nada de... Eu, particularmente, eu conhecia essa elevatória, ela não tem nada de diferente do que a gente encontra aqui. O sistema lá não é absoluto, então quando chove, carrega tudo. Muito problema. Quem está acostumado com manutenção aí sabe dessa rotina, né? Uma limpeza, né? Na hora de tirar as bombas, são bombas grandes. Esse é o nosso conjunto. Isso deve ter uns 10 anos instalado já. Então a gente está fazendo a instalação dentro do próprio poço. O poço que era úmido, ele vai se tornar um poço seco. Então está descendo o conjunto. Estamos pegando direto da entrada, né, da elevatória. Colocou uma escada, agora a gente vai ter acesso na bomba, né? Isso, na verdade, não faz parte do nosso fornecimento, mas quem filmou a instalação acabou colocando. Ele só fez uma automatização ali da comporta, tá? Bom, esse era o poço úmido, tá? Da estação. E olha o que ele se tornou, né? Então, o que a gente quer chegar aí é mostrar que fica uma instalação muito mais industrial, é um outro ambiente, não dá nem para comparar com o que a gente viu no início do vídeo, né? Aí a sucção, aí o recalque. O suporte, né? Um suporte para conseguir
chegar nas alturas adequadas, e isso é o poço. Ó. Ele azulejou, eu conheci a pessoa em português, ele azulejou toda a elevatória para mostrar a limpeza e como pode ser mais seguro, né? Bom, mas qual que é o nosso segredo? Vou entrar um pouco agora na parte técnica aqui de como os conjuntos se comportam, né? Qual que é o nosso segredo? Primeiro, 20 anos de história, né, com essa bomba. A gente foi aprendendo muito como que o esgoto não é algo, parece ser simples, né, mas não é algo simples de trabalhar. É complexo, né, é um fluido muito complexo. E nesses últimos 20 anos a gente foi aprendendo muito em relação ao esgoto, ao comportamento, ao que o conjunto precisa ter para que a gente possa conseguir de uma forma muito profissional. A gente foi desenvolvendo o conjunto ao longo desse tempo e chegamos nesse resultado e continuamos evoluindo. Então nós temos, nessa minha foto na esquerda, eu quero simular na chegada aqui, como o esgoto se comporta, ele chegando na estação. Então aqui é a minha sucção, direta em gravidade, a rede que chega na elevatória, tá? Então é direto em gravidade aqui. Então ela chega, a partir dessa válvula, é o que a gente já considera a bomba, o corpo da bomba é a partir dessa válvula. Geralmente o fornecimento vai junto à válvula, tá? Então o que é o DIP? É a partir desta válvula até a minha retenção aqui. Aqui, vocês estão vendo azul mais escuro, é uma retenção. Então, isso é considerado sistema DIP em conjunto com um painel elétrico inteligente. Ou seja, nós temos dois motores, são duas volutas, tá? Cada voluta dessa corresponde à vazão nominal. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tem uma vazão de 10 litros por segundo, cada voluta dessa é capaz de bombear 10 litros por segundo. Então, é 1 mais 1, né? Uma voluta é sempre reserva da outra. E o funcionamento, ele vai ser em conjunto com essa lâmina. Então, se eu tenho uma lâmina, eu tenho um sensor aqui no corpo da bomba que está medindo a chegada dessa lâmina. Se essa lâmina é dada um set point, né, que esses motores, provavelmente um motor só, porque o outro é reserva, né, se a gente estiver trabalhando com uma bomba de 10 litros por segundo, esse motor vai estar operando em virtude do que ocorre com essa lâmina. Se essa lâmina aumentar, tem um set point pré-fixado, esse motor acelera a rotação. Se essa lâmina diminuir, esse motor reduz a rotação até chegar no nível 1 para desligar. Bom, parece simples, é exato, ligar e desligar, mas o conjunto não faz só isso, né? Os 20 anos nos capacitou para desenvolver um P&D para que a gente consiga resolver uma série de problemas do esgoto. Então, eu vou dar um exemplo quando a gente trabalha com um dos nossos rotores que a gente costuma utilizar, chamado Deep Cut. Ou seja, né? Então, quando eu estou chegando com essa lâmina aqui, chega em gravidade, entra em uma dessas volutas, esse motor está preso aqui, esse rotor. Então, chegou uma camiseta. Eu gosto de dar o exemplo da camiseta. Chegou uma camiseta aqui, porque na nossa experiência mostra que o problema não é o sólido, né? O problema geralmente está relacionado com o fibroso. Então, entrou a camiseta, travou uma voluta. O que acontece com o nosso sistema quando entra uma camiseta? Ele reconhece que aumentou a corrente aqui do motor, que algo está ocorrendo dentro dessa voluta. Esse nível começa a subir. E aí ela entra num processo de reversão. Então, nesse caso, o que eu quero mostrar com esse rotor? De um lado, né, quando ele está com as aletas abertas, ele está na rotação de bombeamento. Entrou a camiseta, ele entra num processo de reversão e ele tritura o que está dentro da voluta. Essas aletas caem e essas facas afiadas trituram o que está dentro da voluta. Mas você vai perguntar, André, e o que acontece com o esgoto, né?
a outra bomba já entrou automaticamente em operação. Então, ela já é programada para quando um sistema está em reversão, o outro conjunto entrar automaticamente. Quando diminui o torque nesse motor, ela desliga e elas passam a se revezar automaticamente também. Aqui é só mais um exemplo, eu coloquei o rotor virado de ponta cabeça, porque na verdade nesse motor aqui ele está aplicado dessa forma, né, de ponta cabeça, não para cima, como se fosse um litificador de ponta cabeça. Esse é um resumo, né? O bombeamento aqui ele é em vórtex, então é uma mistura de ar e água, né? Essa mistura ela entra dentro da voluta e sai. Do meu lado esquerdo, do meu lado direito, perdão, é uma instalação. Então aqui eu estou chegando com o efluente que passa pelo conjunto e sai aqui na linha de recalque. Eu consigo colocar toda a estrutura, economizar toda a caixa de válvula, tudo em um único poço também. Eu não preciso construir uma caixa de válvula separada, né? Então você vê que é uma estrutura robusta, com inox, limpa e pequena. Uns detalhes mecânicos, a gente tem duas, aqui é uma visão, né, na verdade, lateral do conjunto, que eu quero mostrar aqui é que eu tenho uma entrada, né, do conjunto, esses braços sempre com o diâmetro menor, né, em virtude de a gente criar uma aceleração aqui no efluente e também para proteger essas volutas. Então, se vir algo na rede muito grande, a tendência é não entrar nesses braços, e na eventualidade de entrar o sistema operacional da bomba, porque sempre tem que pensar na bomba com o fornecimento do painel elétrico. Então, se entra alguma coisa nesses braços, a gente vai identificar isso e a bomba passa a ligar e desligar para tentar se destravar automaticamente. Ela tem essa autonomia para fazer isso. Isso tudo é programado na bomba, né? O que vocês estão vendo aqui é uma visão frontal. Então, aqui é a sucção e a saída ao fundo, né? Então, as duas volutas se juntam. Acho que a próxima foto vai mostrar com mais detalhe essa parte de trás da bomba, como elas se juntam para sair num recalque só. E qual é a função dessa portinhola aqui, ó. Essa portinhola aqui, a função dela é eliminar a caixa de válvula, tá? Aqui são alguns rotores nossos. Esses rotores são diferentes rotores, nem sempre a gente vai com o deep cut, tá? Às vezes a gente muda, dependendo da potência da bomba e da vazão, da eficiência que a gente precisa no conjunto. A gente precisa fazer toda essa parte de especificação. Toda essa especificação é feita pelos americanos, né? A gente até alerta no sentido de alguns clientes estão nos contatando que tem alguns erros de especificação. Tomem cuidado no sentido de não especificar as bombas erradas. Há um know-how para isso e são 20 anos, no caso nosso, né, para poder fazer essa especificação. Essa especificação é feita pela engenharia nos Estados Unidos. Então, é importante entrar em contato conosco, não corra o risco de fazer o projeto e no final descobrir que o equipamento está especificado errado. Entre em contato conosco, pode tirar as dúvidas, a gente tem um time para isso aqui e também o pessoal lá nos Estados Unidos está preparado para poder especificar com muita know-how e conhecimento também do produto. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês uma vista explodida para mostrar como é simples a questão da manutenção. Próximo slide eu vou falar um pouquinho mais de manutenção, mas eu quero mostrar aqui o entendimento de como funciona essa portinhola. Então, essa foto que vocês estão vendo aqui é essa foto tirada de trás aqui do conjunto ou aqui, né? É que aqui a saída está na horizontal, mas poderia estar na vertical. Essa foto, ela está demonstrando uma portinhola. Então, os dois conjuntos, as duas volutas, elas se unem e eu tenho uma portinhola, que é apresentada por essa peça, que ela abre e fecha quando um conjunto está em operação. Então, eu tenho um conjunto em operação, ele vira essa portinhola para um lado e aí eu saio com uma única retenção. Eu posso colocar uma retenção aqui ou aqui, né?
Posso colocar uma retenção aqui. Isso eu elimino, a função dessa portinhola é eliminar a caixa de válvula de uma elevatória convencional. Bom, André, eu quero sair com 2 saídas, eu quero ter uma voluta independente, é possível. André, eu quero entrar, eu vou mostrar isso no slide, eu quero colocar válvulas aqui na sucção, é possível. Isso são acessórios que a gente vai instalando na bomba no decorrer da solicitação do cliente, dependendo da manutenção, do tamanho da bomba, aquilo que for mais confortável para a operação do cliente. Então, todo esse conjunto aqui é o rotor, né? Vocês estão vendo aqui é o rotor, são 4 parafusos, linkado aqui em uma outra peça, rotor, flange, base, motor. Então, eu tenho o conjunto em um monobloco, muito fácil, sem a necessidade de ferramentas especiais. A bomba sempre foi pensada para que a manutenção fosse dada em campo, pelo próprio cliente. Bom, um pouco sobre manutenção. Aqui eu repliquei a vista explodida e quero mostrar para vocês como se retira um rotor de uma bomba nossa, né? Então não tem nada que hoje, na parte de manutenção, né, embora haja um know-how aí de fabricação e eletrônica do equipamento, expertise na aplicação, hoje, na parte de manutenção, a gente tomou muito cuidado com isso, vocês estão muito seguros, né? A gente trabalha com peças 100% em aço inox e ferramentas simples. Então, eu tenho 4 parafusos que seguram esse rotor. Aqui eu tenho um parafuso que me solta esse apoio desse rotor e eu já chego no meu selo. 2 fotos do selo, para quem conhece selo. O selo de tungstênio, né? Para quem conhece aí, um selo seco, trabalha com uma das faces secas, né? Então a gente tem que meio que tirar o conceito da bomba submersível, né? Não é uma bomba submersível, então eu posso trabalhar com uma face seca aqui do selo, né? Aqui, essa foto que vocês estão vendo ao centro é uma portinhola de inspeção. Imagine, como eu comentei no outro slide, que venha algo aqui é a entrada da bomba, tá? Que venha algo e entre dentro desta peça, né? Dessa peça central. Se for necessário, você pode fechar uma válvula, que é a válvula central, abrir essa portinhola e fazer uma inspeção. Nós recomendamos, geralmente, uma vez ao ano, fazer esse tipo de inspeção no equipamento. Geralmente, a gente indica rebaixar o último PV em virtude de vir algo, porque como o problema não é o sólido, geralmente o problema está linkado com as fibras, nós aconselhamos que os clientes, é uma decisão dele, em rebaixar um PV, no sentido, isso já é feito aqui em São Paulo pela Sabesp, rebaixar um PV em sentido de segurar uma pedra mais pesada, algo fácil para limpeza. Não é uma caixa de areia, é algo para reter o pesado, que é mais fácil. Mas se você perguntar para mim, André, passou, tem como tirar isso da bomba facilmente? Tem. Sem tirar o motor? Sem tirar? Tem. Existe uma voluta de inspeção que a gente consegue sim ter o acesso à bomba. Aqui nada mais é do que uma flange, em virtude de vocês tentarem fazer um retrofit de uma estação. Bom, André, mas é uma estação, eu quero aproveitar o poço que está lá. A gente vem com uma flange flangeia a chegada da elevatória e a partir daí passa a instalar o equipamento. Então é possível sim, isso é o que é feito lá fora. Praticamente eles estão já com 100% de índice, então eles vêm fazendo renovações nas elevatórias e aí acaba fazendo o aproveitamento dos poços, né? Essa foto superior é um bloco montado, né? Conjunto de motor e rotor. Calma aí, que o slide está dando uma travadinha aqui. Bom, algumas aplicações pelo mundo, o que vocês estão
Estão vendo aqui, é uma aplicação numa praia, tá? Isso aqui é uma elevatória mesmo nossa, a tampa aqui é a tampa da elevatória. Você entra, são 2 conjuntos. Eu vou mostrar uma foto lá na frente que dá para explicar melhor como que é o barrilete desses 2 conjuntos. Então, aqui é geralmente muito parecido com o que acontece no Brasil, né? Uma região litorânea que tem ali a sua demanda anual, geralmente muito menor que aquele pico no final do ano. Então, para evitar estruturas muito grandes, né, para atender, costumo falar, para atender o dia 1º lá de janeiro, que é o maior, que é o pico, né, de vazão, você pode ter uma estrutura muito menor, limpa, seca, num ambiente turístico, né? Principalmente as bombas nessas regiões turísticas, elas se viabilizam pela questão de eliminar o odor, que é uma problemática, principalmente não somente em áreas urbanas, mas também turística, né? E com uma estrutura civil muito pequena, né? Então o poço, que seria para o pico, que teria que operar praticamente 5% ao ano, aquela condição nós conseguimos reduzir colocando conjuntos em série. Então a gente reduz muito a parte civil. Aqui é uma instalação de um seed inox, eu vou mostrar com mais detalhes lá na frente também, que é a elevatória pronta para já a bomba dentro de um tanque inox. E aqui é uma instalação com vários conjuntos em paralelo, é uma estação de 1000 litros por segundo, tá? É uma estação com vários conjuntos em paralelo, operando, já pensada num projeto para o DIP. A Sabesp já tem projetos, não de 1000 litros, mas muito parecidos, já elevatórias maiores, já saindo em projeto a nossa bomba, tá? Então fica uma instalação muito limpa, não é uma adaptação como vocês viram no vídeo, né? Já sai uma estrutura pensada para a bomba. Está com um pouquinho de atraso, gente, mas está caminhando aqui. Bom, essa é uma estação. Eu gosto dessa foto porque também mostra 2 conjuntos em paralelo, uma aplicação industrial, tá? Inclusive até os motores aqui são preparados, a região aqui é para ácidos, né? Então, a gente também tem aplicação dos conjuntos, como aqui no Brasil agora, na indústria. Aqui eu tenho 2 conjuntos, esses conjuntos operam em paralelo, vai depender da vazão, ou pode operar um único conjunto. Essa é uma foto tirada de dentro de um conjunto nosso, de um seed inox, que é a bomba instalada num tanque de inox. Vocês estão vendo aqui, é um ambiente totalmente limpo, você consegue acessar. Eu estou tirando a foto dentro de uma escada, né? Isso aqui é a proteção da escada. Ambiente limpo, de fácil acesso. Essa bombinha aqui, eu vou falar dela, mas vou aproveitar aqui. Todos os nossos conjuntos são fornecidos com uma bomba de drenagem. Então, o que vocês estão vendo aqui nesse cantinho, independente se é um poço nosso, poderia ser de concreto também. É uma bomba de drenagem que, em virtude desse poço começar a encher de água ou uma manutenção, como a gente está, a sucção está aqui, ó, né? O recalque, essa linha aqui. Como nós estamos, a sucção está linkada em gravidade, eu coloco uma bomba aqui de recalque, e essa bomba, uma bombinha de drenagem, essa bomba, se cair água dentro do poço, ela recalca para a sucção e a própria bomba expele a água para fora do ambiente. Essa foto é a foto que eu comentei, que deixa mais clara aquela elevatória que a gente viu ali no litoral, né? Então eu posso pensar no seguinte, eu posso colocar um barrilete e colocar um conjunto, trabalhar com conjunto ao longo do ano, e aí atender fim de plano. Para atender fim de plano, eu posso entrar com um segundo conjunto. Nesse caso estão os 2 operando, que provavelmente aí é para atender demanda de pico. No caso deles lá na Europa, demanda de pico no meio do ano, no verão deles, aqui seria no final do ano, né? Então, esses 2 conjuntos, eles operam paralelamente, mas poderia ser 1, 2, como eu mostrei na outra foto, 4, 5. É uma questão mesmo de entender um pouco do crescimento vegetativo para que a gente possa fazer uma aplicação junto com vocês dos conjuntos.
Aqui é uma instalação industrial, né? Um ambiente mais confinado, um basement, né? Uma soleira negativa, né? A gente consegue atender a indústria também, ambiente mais confinado, então é um efluente industrial que chega e sai um conjunto grande aqui, bem parrudo também. Bom, e como projetar idealmente? A parte de projeto é muito simples, né? Nem sempre a gente consegue as condições que são necessárias, mas a gente sempre vai pedir para o cliente que a gente possa trabalhar com essas condições, quando possível. Quanto maior, melhor essas condições, né? Então, é fazer a junção de todas as chegadas no PV anterior, garantir pelo menos 5 metros de trecho reto, né, antes do DIP, assumir uma declividade superior a 2% nesse trecho, sempre que possível, isso melhora a performance do equipamento. E na redução entre a tubulação de chegada e a conexão do DIP, uma flange excêntrica, sempre flanges excêntricas. Então há uma dúvida, mas qual é a tubulação que a bomba suporta? Quem manda não é a tubulação no nosso caso, né? Quem vai mandar, na verdade, é o flange da bomba. E a forma de fazer a redução entre flange de bomba e tubulação é com uma redução excêntrica. Esse slide é muito importante para os projetistas. Sumariamente, é isso que a gente precisa, mas claro, numa aplicação mais severa, entre em contato conosco que a gente pode ajudar vocês. Bom, fornecimento completo e íntegro, flexibilidade, menor custo e maior ganho. Ou seja, nós não somos um Frankenstein, nós não trabalhamos com várias peças de diversos fornecedores, né? A gente sabe o caminho que isso vai levar. Nós trabalhamos com produtos de alta tecnologia. Eu costumo falar que não adianta você colocar uma Ferrari e a maçaneta não ser compatível, né? Então, não é um Frankenstein, é um conjunto fornecido por nós, com toda a tecnologia embarcada possível, garantindo uma alta qualidade em todas as peças, né? O que nós queremos aqui é garantir um preço a longo prazo, né? Se criou uma cultura do menor preço, não se compra bomba, como todo mundo acho que já pela experiência, pelo menor preço, né? Se compra bomba, o custo de uma bomba praticamente é 5% da vida útil dela em operação e manutenção. E o que a gente quis colocar nos nossos produtos é o que há de melhor. Não há um risco porque o equipamento está sendo fornecido diretamente por nós, que seria um equipamento com baixa qualidade. É ao contrário disso. A ideia do fornecimento completo é garantir que todas as peças são peças de alta qualidade, olhando para um longo prazo. A gente vem conversando com alguns clientes em relação ao tipo de fornecimento. Essas bombas, todos os conjuntos que estão rodando hoje no Brasil, eles foram importados. Toda essa parte de automação também foram importados. Não há um conjunto nosso hoje que esteja rodando que não seja importado, né? E não há nenhum tipo de vínculo nosso com esses 20 anos de história, de experiência e expertise com relação a qualquer coisa que seja fabricada hoje aqui no Brasil, né? Não há um vínculo tanto da Side Industry e também da Industrial Flow Solutions. A gente não tem nenhum tipo de link com isso e não temos nenhuma responsabilidade com isso. Os nossos equipamentos utilizam o que há de mais moderno no mundo e com toda a tecnologia embarcada para garantir segurança a longo prazo. Bom, aqui é Posso colocar todos já? É como eu comentei para vocês, né? Na Europa eles têm uma série de retrofits a fazer, então eles têm que criar adaptações para a bomba. Geralmente as adaptações estão vinculadas com deixar o corpo removível, posso colocar uma flange aqui no meio. Esse é um DIP padrão, tá? Ele não tem válvula no corpo,
mas ele não tem um flange no corpo, ele tem uma válvula na chegada e uma retenção na saída. E a junção das bombas é feita pela portinhola. Então, eu posso colocar corpo removível, posso deixar uma flange aqui no meio, válvulas na sucção, posso colocar como opcional essa válvula na sucção, descarga na horizontal, coloca a descarga na horizontal, posso deixar a descarga na horizontal separada, tá? As descargas são separadas. Sucção e descarga no mesmo lado, eu posso ter a sucção aqui e a descarga também no mesmo lado. E o suporte é adaptado para cada condição. Então eu tenho toda uma flexibilidade, principalmente em virtude de um retrofit. A gente tem aquela dificuldade de como chega a estação, como é a chegada e como é a saída. Como é que está com atraso aqui, gente, quando eu estou passando o slide? Sidinox. Sidinox nada mais é do que a bomba DIP dentro de um tanque em inox. Então, os nossos conjuntos, todas as nossas bombas são inox, pode ser 304 ou 316L, tá? O L não é um acaso, o L é um material que suporta ambientes mais agressivos, então todos os conjuntos nossos são fornecidos com o L para que você possa ter segurança e não ter problema a longo prazo. Esse tanque é 100% em aço inox, é um projeto nosso, tá? O tanque já faz toda a parte estrutural de um poço de concreto. Então, é um plugin, né? Como se fosse a elevatória e pronta e só encaixa. É um equipamento fantástico, é um equipamento muito bonito. Quem tiver curiosidade, lá na MS, a gente tem um equipamento desse lá, né? Um Sidinox desse na eletromecânica da Sabesp. A gente tem lá fornecido por para eles, né? O que vocês estão vendo aqui é a bomba, como eu comentei, aqui é até uma visão mais fácil de entender. Aqui é um pocinho para a bomba de drenagem. Essa bomba está recalcando para a sucção da bomba aqui. Aqui é uma instalação de um Sidinox. Esse é um Sidinox bem grande, 9 metros, que é um menor. Então a gente vem com o guindaste e faz a instalação do conjunto. Aqui é mais uma visão de como pode ser instalado, é uma sugestão, mas claro que é muito caso a caso, né? E esse é uma bomba que nós chamamos de Domodip, é um equipamento para soleiras negativas e baixa vazão, a gente costuma dizer 2, 3 litros por segundo, se confunde muito o DIP com relação a, embora ele seja compacto pela forma de bombear, a vazão vai de 1 litro por segundo até, em catálogo, até 200 litros por segundo. E a gente atende vazões maiores, fora de catálogo, com bombas engenheiradas. A nossa soleira negativa, essa bomba de soleira negativa, redução de custo, é uma solução mais simples, né? Aí eu não tenho uma redundância de uma bomba reserva, mas ela pode ser aplicada para ambientes que eu tenho um quarteirão, condomínios. A gente já tem essas bombas em condomínios aqui no Brasil. Aqui é uma instalação dela, então eu posso ter essas duas entradas aqui. Pode ser entrada para o esgoto tanto na vertical quanto na horizontal. Também posso usar uma dessas entradas para colocar a bombinha de dreno, na eventualidade do poço encher de água, né? Então é um conjunto. Eu tenho bombeamento em vórtex, né? Um vórtex, que eu quero dizer, isso também vale para o DIP, é como se fosse um liquidificador de ponta cabeça, o princípio, né? É o mesmo princípio de quando a gente pega a xícara de café e faz o movimento para mexer o açúcar. Aquela energia que sobe nas paredes é a mesma energia aplicada no bombeamento em vórtex, né? Se confunde muito também a questão dos rotores, né? Os rotores serão agredidos pela areia. A gente tem muita experiência, ao contrário do que é feito numa bomba centrífuga, né?
que o grão ele vai para o eixo né, geralmente o grão de areia ele vai para o eixo do impeller, né, do rotor. No nosso caso é o contrário, né? Se a gente pensar no liquidificador de ponta cabeça, mas um liquidificador operando, se eu jogo um pó, ele expele o grão do rotor. Então não é na verdade uma preocupação nossa a areia no sentido de agredir o rotor, em virtude do princípio de bombeamento, né? O grão não toca o rotor. Se a gente pegar as milhares de bombas que a gente tem instalada no mundo, 3, 4% a gente tem problema com o rotor, e quando tem problema não é com a areia. O princípio aqui é o mesmo, né? Um liquidificador de ponta cabeça. Acho que é uma maneira bem básica de entender, e o princípio da xícara também. Infelizmente está com atraso pequeno, mas está. E o que é entregue, né? Opa! O que é entregue? É entregue painel elétrico, é entregue bomba com motor. Esse painel ele é fabricado 100% por nós fornecemos tudo isso pronto, válvulas desde a sucção até o recalque, e também um monitoramento online no primeiro ano, né? Isso já faz parte do nosso escopo. Então a gente linka um servidor que você pode monitorar e receber SMS na eventualidade do conjunto não operar. Então, posso te dar um exemplo: se uma bomba parar, você vem um recado para nós, mas você também é avisado, você consegue ver todo o comportamento histórico da bomba num servidor nosso. A gente dá no primeiro ano essa garantia. Na eventualidade de estender o serviço, aí tem uma negociação comercial. Então essa é a nossa linha, somente para reforçar: DIP, Sidnox, o Domodip que eu comentei, e geralmente se confunde o DIP com booster, o pessoal chama muito de booster de esgoto, mas atualmente nós temos o booster, que o resumo do nosso booster é você, para redes onde você tem baixa declividade, você não precisa vir com um DIP, você vem com um booster direto em linha mesmo. Se a rede está agredida, ela já tem uma baixa declividade, você está sofrendo extravasão, existe a possibilidade de instalar um booster. Como que ele opera esse equipamento? Ele é muito similar ao DIP, mas aqui ele está direto em linha, né? Você tem ele linkado na rede. Conforme essa lâmina de água da rede aumenta, você acelera. Aqui eu não estou querendo vencer a altura manométrica, gente. Aqui eu estou querendo dar velocidade para o fluido. Então, não é para vencer 4, 5, 6 metros de altura manométrica. É dar velocidade para o fluido, para garantir que essa rede, às vezes o custo de se substituir a rede é tão alto que vale a pena instalar um booster nosso. Temos aplicações em estações de tratamento de esgoto, temos aplicações em aeroportos. Então eu consigo, serve tanto para drenagem, água de drenagem, como para esgoto. Ter que rasgar uma cidade inteira para passar uma linha, nós conseguimos instalar um equipamento desse. Quando atinge aquele nível, acima de 70% geralmente da rede, que vai começar a iniciar um extravasamento na rede, né? Você vai perdendo velocidade, a gente consegue dar um empurrão naquele ponto para evitar extravasamento. Bom, estamos chegando ao final. Como comentado pelo Battagliotti lá no início, né? A engenheira Carmen vai entrar agora com algumas perguntas. Eu vou deixar aqui os contatos um período na tela, não vou tirar, tá, gente? Tem o meu contato pessoal e também o contato da empresa. Por gentileza, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco. Em relação à distribuição, hoje no Brasil, nós somos o distribuidor master. Nós temos uma rede de distribuidores e de representantes pelo Brasil. Entre em contato, que a gente direciona a pessoa adequada para conversar com vocês na região de vocês. Lembrando que
a gente é o distribuidor master que tem o direito aqui pela tecnologia no Brasil. Carmen, Oi, bom você dia. está por aí? Agora sim. Estou te ouvindo bem. Bom dia a todos. Nós recebemos muitas perguntas. Eu vou ver se eu consigo ser concisa e juntar todos os questionamentos. O que faltar, a gente responde por e-mail para vocês. Ótimo. Uma das últimas perguntas até que é interessante. O sim de inox pode ser utilizado em um emissário por gravidade com profundidade de 6 metros e diâmetro de 1000 milímetros para diminuir, a partir de determinado trecho, a profundidade de execução deste emissário? Possível, eu falei por último sobre o booster. Nesse caso, como é para vencer, provavelmente para vencer uma altura manométrica muito baixa, nós utilizamos a tecnologia booster. Aí seria direto, teria que ver um pouco do projeto para poder estudar, mas essa ligação seria direta com o booster. É totalmente possível. Se não, pode ser um DIP para fazer uma elevação pequena, mas totalmente possível. A manutenção dessas bombas é efetuada no Brasil? Efetuada no Brasil. Todo o conceito, por isso que os equipamentos são produzidos em altíssima qualidade, né? Todo o conceito nosso de manutenção é para que essa manutenção possa ser realizada no cliente, né? A gente pode fazer o fornecimento das peças, mas o nosso interesse é que o cliente tenha know-how. Para quem mexe com bomba submersível, conhece de bomba, a manutenção é muito simples. Se necessário, a gente entra para fazer uma manutenção, mas pode ser feito tanto por nós, e o nosso conceito é que o cliente tenha domínio para fazer um reparo rápido. Então, essas peças mais comuns, a gente geralmente negocia com o cliente para manter um estoque fixo para ele. Como é a vedação do motor com a câmera de bombeamento? Na verdade, a gente falou sobre isso, mas acho que as pessoas têm alguma... selo, né? Tem um selo de tungstênio. O maior diâmetro da tubulação para a chegada do DIP? Boa pergunta. Há uma confusão também em relação a isso. Nós não dependemos da chegada, né? Como eu comentei, sempre é necessário respeitar o diâmetro da bomba, né? Da flange da bomba. O que manda é a vazão e a altura manométrica. Para cada vazão e para cada altura manométrica, nós temos uma flange, um tamanho de bomba que vai ter uma variação no diâmetro da sucção. Então, como se faz essa conexão entre diâmetro de sucção e tubulação? É feita com uma redução excêntrica, né? Então, por meio peça de mercado, vamos olhar a flange de sucção da bomba, o tamanho da tubulação e colocar uma redução excêntrica. Bom, o rotor que faz o recalque é o que tritura em caso de entrada de corpo estranho na voluta? Isso, bom, gente? Sempre? Sempre. O mesmo rotor, ele é o mesmo rotor. A diferença é, como eu comentei lá no início, esses rotores são aplicados pela engenharia nos Estados Unidos. A gente pode ir com o rotor deep cut, que tem aquela função de, na reversão, cai as aletras e vira uma faca. Mas todas as bombas nossas, todas as bombas, ela tem esse processo de reversão. Sempre que entrar algo na voluta e for necessário, gente, isso não acontece a todo momento. Mas sempre que entrar algo lá e for necessário, ela vai reverter independente do rotor que tiver lá. Em paralelo, o outro conjunto sempre vai entrar. Enquanto um conjunto está nesse processo de reversão ou trituração, porque vamos imaginar uma bomba de 100 cavalos, quando ela faz uma reversão dessa, o que tiver dentro da voluta vai ser destruído, né? Não necessariamente a gente precisaria estar com um rotor de trituração. E a outra bomba entra em paralelo para garantir a eficiência hidráulica. Sim, a resposta é sim.
Se ocorrer um acidente e o poço de sucção inundar, o conjunto pode ficar submerso sem ser danificado? Nós podemos trabalhar de duas formas. Há algumas redundâncias, como eu comentei. Uma das primeiras redundâncias é a bomba de dreno, para evitar que esse conjunto enche. Então, a gente faz um estudo de engenharia, se é uma área alagável. Se for uma área alagada, a gente sempre vai partir para motor IP67. Esses motores IP67 são motores importados, não são fornecidos aqui pelo Brasil. A gente sempre trabalhou com motor VEG, mas para essa aplicação específica, a gente importa o motor. O motor é fornecido pela VEG Brasil, tá? Mas nesse caso, esse motor IP67, ele hoje não tem disponível para a nossa aplicação. O que esse motor garante? Em virtude do poço, a gente garante que, em virtude do poço encher, você tem primeiro a bombinha de drenagem dentro do poço para evitar. Mas, André, o volume foi muito alto. O IP67 garante que o poço que o motor não queimaria, você evitaria a entrada de água dentro desse motor. Mas para garantir a bomba operando, nós vamos ter que garantir estanqueidade no poço, né? Porque agora o que manda é o poço ser estanque. Redundâncias. Primeiro, eu tenho essa bomba de drenagem. Segundo, motor IP67. Terceiro, manter o mais hermético possível essa tampa. Quarto, há uma boia dentro do tanque, na eventualidade de não ser o motor IP67, se começar a encher o tanque, para evitar que queime os motores, nós desligamos a estação para que seja feita a drenagem e aí faça uma secagem do motor ou entre com o motor novo, para ser o mais rápido possível. Mas há uma série de redundâncias para evitar que extravase a estação, né? Ou que ela pare em virtude de um alagamento. Em conjunto com o painel inteligente e medidor de vazão, o sistema consegue indicar a necessidade de manutenção para verificar o desgaste dos rotores? Bom, ótima pergunta também. Lembrando, a indicação da vazão, tá? A vazão é sempre um indicativo que ela não é de controle, não é uma variável de controle. A vazão é um indicativo que a gente pode ir com um medidor nosso, como eu comentei, sem respeitar o trecho reto, mas pode ser um medidor também do cliente em um outro ponto, em uma outra caixa. Ou seja, a vazão ela é indicativa. O que na verdade, controla a bomba é o nível na entrada, né? A gente controlar esse nível, é um sensor que a gente fornece para controlar esse nível. Em relação à indicação dos rotores, eu entendo a preocupação dos rotores de bombas centrífugas em virtude de presença de areia, e o equipamento veio exatamente uma mão contrária disso, né? A gente não tem essa preocupação com o rotor em virtude de você estar recebendo areia, né? O desgaste é mínimo dos rotores. O que a gente realmente aconselha, porque a nossa experiência mostra que depois que o equipamento é instalado, ele não dá problema, ele acaba sendo abandonado lá, o cliente não volta. O que a gente aconselha é que anualmente se faça uma parada para verificar o que está acontecendo com o equipamento, ver desgaste, né? É sempre bom parar uma vez por ano, mas nós fornecemos um monitoramento para vocês online. Se você não tiver uma escada, essas informações podem ir por escada, mas se você não tem uma escada, nós conseguimos conceder para você um acesso no nosso servidor e você pode acompanhar a bomba, se ela está operando bem ou não. Esse flangeamento pode ser flange prensada, leve, ou apenas a flange convencional? Temos o conceito de flangeamento prensado FLP em aço inox. A flange na sucção é muito simples, gente. Ela não, a flange, a gente tem que seguir norma no recalque, porque o recalque está pressurizado. Na sucção, a nossa preocupação é um pouco menor, porque ali tudo está em gravidade, né? A gente não tem uma preocupação tão grande na sucção como a flange, mas um recalque sim. Aí eu teria que estudar um pouco mais, eu particularmente não conheço esse tipo de flange, teria que conhecer um pouco mais para poder te responder. Depois a gente manda um e-mail para você. É importante aplicar triturador de efluente na entrada do conjunto? Não.
A nossa, se você me perguntar, André, precisa de gradeamento, precisa de triturador? Não, porque na verdade a nossa ideia é que o próprio conjunto consiga suportar as condições do esgoto, né? Então, se o cliente não está confiante e quer colocar um triturador, a gente não tem como conter isso. Mas a bomba não foi feita para operar com triturador na entrada. É possível colocar, mas não é uma recomendação nossa. E com relação à areia, como que a gente trabalha com os rotores? Com relação à areia, como eu comentei anteriormente, o princípio de bombeamento é um princípio em vórtex. O vórtex, um exemplo que é fácil da gente pensar no liquidificador, quando a gente joga um pó dentro do liquidificador, né? O contato não é com o rotor. A gente não tem, então, o contato de areia com o rotor, ele é mínimo, né? A gente não tem essa preocupação em virtude da forma que nós estamos bombeando. A única forma de se conseguir, a única eu digo para o nosso conceito, tá? De se conseguir bombear esgoto direto em linha, que a gente identificou é bombeando em vórtex, mas não é um rotor em vórtex num método centrífugo, não. A gente bombeia em vórtex com rotor aberto, né? É entrada em gravidade. Então, o conceito de bombeamento, ele é totalmente diferente de um conceito submersível. É muito comum a gente fazer a relação, porque como eu coloquei no começo da apresentação, desde 1960 a gente vem com submersíveis, né, para esse tipo de caso, mas o conceito de bombeamento é totalmente diferente, né? A gente não tem essa preocupação de desgaste de rotor. Sobre a pressão máxima na sucção, tem que ter algum cuidado? Não. Se for trabalhar em série, a gente tem que estudar um pouco, porque você pode pensar em trabalhar em série, e aí sim essa pressão de sucção seria um pouco maior, mas não há uma preocupação também em relação a isso. Nós teríamos que olhar. Geralmente está chegando em gravidade o esgoto, né? Como se procede a substituição de uma bomba quebrada? Aí, até... Bom... Se você quiser falar alguma coisa a mais lá. Tá. Geralmente o que a gente pode fazer depende muito do que aconteceu. Se for um sensor, o próprio cliente consegue trocar esse sensor. Se for um rotor, o próprio cliente consegue trocar esse rotor, ou pode ir um profissional nosso fazer esse tipo de manutenção. Provavelmente em campo é feita essa manutenção, tá? Em virtude de ter que trazer a bomba para a gente também é possível. Se tiver que substituir um conjunto, aí vem com o conjunto monobloco, com tudo pronto, mas geralmente a gente aconselha os clientes a ter um sensor disponível, um selo disponível, que são peças de desgaste, né? Sensor e selo é peça de desgaste, a gente deixa com o próprio cliente, treina vocês para fazer isso, se necessário vai um profissional da Toraqua para poder fazer essa substituição. Qual a passagem de sólidos máxima para este equipamento? Depende. Boa, depende muito. Mínima 75 milímetros. Mas, a depender da vazão, isso pode ficar muito, muito maior. Os espaçamentos são muito grandes. Em virtude da metodologia de bombeamento, os espaçamentos são altíssimos. Por isso que eu comentei para vocês que provavelmente para conseguir travar uma bomba dessa, geralmente tem que ser uma fibra, uma camiseta enrolada, uma calça enrolada. Eu não quis colocar aqui para vocês, mas podem acessar o canal do YouTube nosso ou da Side Industry. Tem vários vídeos de um americano jogando uma série de coisas dentro da bomba, inclusive uma calça jeans e ela triturando. Geralmente o problema seria com as fibras, né? Mas para parar tem que ser algo enrolado, como se fosse uma corda, senão você não consegue travar o conjunto. Olha, eu acho que conseguimos responder a todas as perguntas que nos foi solicitada. Ótimo. Gente, e também qualquer tipo de dúvidas, né? O contato está aí. Por gentileza, entre em contato conosco, nós vamos responder todos por e-mail, fica até mais simples, ou um contato telefônico também.
Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui com a gente online, né? E também agradecer as pessoas que vão assistir depois, posteriormente, que isso fica gravado. Dá para tirar as dúvidas lá depois, novamente. E eu acho que agora é com você, Battagliotti. A palavra é sua aí. Tá bom. Então, eu gostaria de agradecer inicialmente a Toraqua Technologies e principalmente ao engenheiro André Visioli Gomes, que é o gerente da Toraqua Technologies. Agradecer também a todos os participantes do evento e lembrar que esse vídeo vai estar disponível no site da associação para quem quiser assistir novamente ou compartilhar. No site da associação também podem ser vistas as novidades dos nossos eventos e as datas dos próximos encontros online, que o endereço está disponibilizado no chat. No site também você vai ter informação sobre cursos que também são disponibilizados nas redes sociais e que seguem sempre em comunicados via e-mail marketing. Quem quiser se cadastrar para receber informações, se cadastre no site da associação, www.aesabesp.org.br. As empresas que têm interesse em participar dos encontros tecnológicos podem entrar em contato com o nosso departamento de marketing através do e-mail do paulo.oliveira@aesabesp.org.br. Tem mais um lembrete aí, finalizando, aos profissionais aposentados da Sabesp. Você sabia que continuar como associado da Sabesp, além de todos os benefícios já conhecidos, você também poderá ser remunerado por serviços prestados às comunidades por meio de projetos socioambientais, consultorias ou cursos e treinamentos no âmbito do saneamento ambiental? Para saber mais, escreva para aesabesp@aesabesp.org.br. Meu muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo. Carmen. Valeu. Valeu, gente. Brigadão.